Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje nosso tema serão os ciclos biogeoquímicos. Bom, os ciclos biogeoquímicos nós podemos dividir a expressão, o termo ciclo e o termo biogeoquímico para compreender melhor do que se trata. Bom, ciclos então são representações em que se tem a troca e a circulação de matéria, no caso, entre componentes vivos e o meio não vivo, entre o meio biota e o meio abiota, o meio físico-químico da biosfera. Já o termo bio, nós podemos dizer que se refere a toda a parte viva, tá? A parte biota propriamente dita, os organismos que vão interagir no processo de síntese de substâncias orgânicas, na translocação dessas substâncias orgânicas por meio das cadeias alimentares e na decomposição dessas substâncias. O termo gel, que no caso se refere à parte terra, Gel significa terra, no nosso quesito aqui seria o solo, que é um dos principais reservatórios de elementos químicos, não o único, nós temos também a atmosfera como um representante de reservatório de elementos. E o termo químico, que se refere aos processos químicos ou reações químicas de síntese ou decomposição das estruturas que percorrem aí os ciclos biogeoquímicos. O termo em questão, ciclo biogeoquímico, ele pode ser definido como um ciclo em escala global de elementos ou substâncias químicas que necessariamente contam com a participação de seres vivos. Então, essa aí seria a definição mais adequada ao termo ciclo biogeoquímico. Os principais ciclos biogeoquímicos que nós estudaremos no ensino médio são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Então, esses 4 ciclos serão elementos de nosso estudo nessas próximas aulas. O primeiro deles a ser comentado será o ciclo da água. O ciclo da água pode ser definido como um trajeto cíclico que a água faz na natureza, ora passando pelo meio abiótico, ou seja, pelas estruturas não vivas, ora passando pelas estruturas vivas, o meio biótico. Então, o ciclo da água ele pode se dar somente no meio abiótico ou envolvendo elementos bióticos no seu processo. Isso será melhor esclarecido daqui a pouco. Qual que é a importância da água para os seres vivos? Bem, é sabido por todos que a maior parte dos seres vivos tem em sua composição a água. O ser humano, propriamente dito, ele pode ter aí entre 65% e 67% do seu corpo formado por água. Existem animais que têm 98% do seu corpo formado por água, como é o caso das águas-vivas. Mas a importância da água ela é diversa no funcionamento, na fisiologia dos organismos vivos. A água serve desde o transporte das substâncias para o meio interno do ser vivo, quanto o transporte de substâncias não úteis e até mesmo tóxicas do interior do organismo para o meio externo. A água ainda pode ser uma fornecedora de elementos para outras moléculas, como, por exemplo, o oxigênio para o gás oxigênio, o hidrogênio para as moléculas de glicose. Pode participar diretamente na quebra de substâncias em processos de hidrólise. Então, a necessidade da água para o funcionamento do organismo é muito grande. A razão, então, de boa parte do nosso organismo ser formada por água. Agora vamos falar da distribuição da água na biosfera. 99,34% da água não está disponível ao consumo por não se encontrar em condições iônicas ou em uma estrutura física adequada ao consumo. A 97,2% da água é considerada água salgada, ou seja, tem uma taxa iônica muito elevada, o que prejudica o seu consumo. Já desses 99,34%, 2,14% estão, digamos, indisponíveis, formando as calotas polares e as geleiras polares. A água em estado líquido ou em estado gasoso, estando aí disponível para o consumo, ela é representada por apenas 0,66% do total de água do planeta. Desses 0,66%,
0,633% são de águas subterrâneas, formando aí os aquíferos, por exemplo. 0,022% são as águas superficiais, que estão aí formando os rios, as corredeiras, os açudes, os reservatórios. E, finalmente, 0,005% são as águas que estão presas ao solo, umidificando o solo ou que estão em processo de evaporação. Ou seja, a maior parte da água do nosso planeta não está disponível ao consumo de nenhum organismo biológico, dentre eles os seres humanos. Bom, em razão do movimento da água, da passagem ou não da água por elementos biológicos, ou seja, pelo biota, nós poderemos classificar o ciclo da água em dois tipos. O ciclo curto, que é aquele que não tem a participação do meio biota ou dos elementos vivos, e o ciclo longo, que tem a participação direta de organismos vivos, ou seja, a água passa pelo sistema biótico. No ciclo curto, as águas contidas nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, que se encontra misturada ao solo, por exemplo, é aquecida pelo calor do sol, se evapora e se condensa, formando as nuvens na atmosfera. Com o resfriamento em maiores altitudes, vai ter um adensamento dessas nuvens e depois, com o tempo, pode ocorrer uma precipitação na forma líquida, no caso, como chuva, ou numa forma gasosa, precipitada, como é o caso da neblina, ou até mesmo de forma sólida, como é o caso da neve e do granizo. Independente da maneira do estado em que ela se encontra, ela volta então novamente à Terra e pode então retornar ao início desse ciclo. Já o ciclo longo tem a participação dos seres vivos, sejam eles plantas ou animais. No caso em questão, podemos citar as plantas como elementos que absorvem a água do solo, que fundamentalmente é utilizada na realização da fotossíntese. Posteriormente, a água é liberada pelo processo de respiração vegetal e também pelo processo de transpiração. Também pode ocorrer o uso direto pelos animais, onde os animais consomem a água no estado líquido. Essa água participará dos processos biológicos do animal, podendo ser, então, lançada para fora do corpo pelo processo de respiração, transpiração ou excreção. Também, os seres vivos absorvem a água nos processos de cadeia alimentar. A transposição da biomassa na cadeia alimentar traz consigo uma grande quantidade de água, pois grande parte dessa biomassa é formada por água. Os exemplos citados anteriores da formação dos organismos e do percentual de água nos organismos nos faz entender melhor esse processo. A imagem aqui em questão, ela traz os dois ciclos. Você consegue observar aqui à esquerda o ciclo curto. O que nós temos aqui é um processo onde a água do oceano evapora, ela se condensa e logo se precipita na forma de chuva, de neve, de granizo, né? Normalmente nós temos a precipitação na forma de chuva, retornando ao oceano, sem momento algum ter passado por um ser vivo. Já no ciclo longo, nós temos, por exemplo, a água subterrânea, que vai fornecer alimento, né, enquanto fornecedora de elementos químicos para as plantas. Essas plantas terão um processo de fotossíntese, onde essa água ela vai integrar-se às moléculas de glicose, ou essa planta pode sofrer o processo de transpiração, onde essa água retorna para a atmosfera. A água pode ser consumida diretamente pelos animais ou indiretamente no alimento. Independente da maneira com que o animal a adquira, essa água então pode retornar ao sistema por meio da transpiração, por meio da excreção ou por meio da respiração. Independente da forma, ela pode chegar então à atmosfera, formar novas nuvens a partir da condensação e posteriormente pode precipitar, voltando ao solo ou à parte subterrânea, fazendo com que se tenha o fechamento desse ciclo. Ciclo chamado longo por passar dentro dos seres vivos. Esse ciclo não tem uma definição assim de tempo
determinado, pois poderemos ter plantas que guardam partes de moléculas de água, no caso de hidrogênio, por séculos em sua estrutura corpórea. Ou teremos uma passagem rápida quando, por exemplo, um animal bebe essa água e pouco tempo depois já libera ela na forma de transpiração ou de excreção.